dia, Marcos. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Está me ouvindo? Bom dia. Pronto, agora eu estou com áudio. Eu estou aqui ouvindo também. Estão me ouvindo bem também? Estou ouvindo bem. Bom dia, Mauro. Bom dia, Borriello. Bom dia, Adriano. Bom dia, tudo bom? Tudo certo? Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Em tese, o pessoal já nos ouve a partir de agora, portanto, nada de inconfidências neste momento. Tá certo. Posso pedir para liberar minha câmera, por favor? Não vão descobrir que eu... Já liberei. Eu tento ativar ela aqui e ela diz que não posso iniciar porque... Ah, agora sim. Obrigado. Bom dia, Borriello. Tudo bem? Fica aquela foto da moto lá, vai que alguém descobre que eu gosto disso. Né? Gostamos, olha, né? Ó, Marcos, eu ia te mostrar o capacete que eu comprei aquele dia com vocês, lembra? Que eu lembro. Tá ali, ó, dentro da minha adega. Dentro da adega? Dentro da adega. Que isso. Tá enfeitando ela ali. Acho que essa adega está pouco ocupada, hein? Pois é. Praticamente uma obra de arte. Rigorosamente uma obra de arte. Foi Dia dos Pais, não foi? Foi, acho que 20 anos de casada, alguma coisa assim. É verdade, é verdade. Começamos em 4 minutos. Ô, Guilherme, tá com muito ruído seu aí, hein? Agora sim. Marco já registrando tudo que se passa. Marcos, eu vi que você falou alguma coisa, mas está sem som. Está sem som. Você está falando com a gente não escutou. Estava no mudo. Ok, agora. Mauro, podemos falar um pouquinho dos Estados Unidos também? Claro. Tá um prazer. Tá bom. Um prazer. Boas notícias, a gente não pode economizar no momento. Especialmente no momento, viu? Porque é uma depressão. Quando chega no final do dia, entra aquele volume de notícia ruim, dá uma depressão terrível. Dá. Mas eu confesso a vocês que, habitualmente, eu assistia os noticiários da TV com a lógica de dizer o seguinte: olha, é isso que a grande massa está vendo e ouvindo. Como é que eles reagem a isso? E é real, né? A gente sabe como é que reage. Mas eu estou desistindo, tá? Porque acaba deprimindo demais. Aquela lógica de que notícia boa não vende, tem que ser, né? Tem que ser pior e pior e pior. Pô, acaba criando uma depressão terrível. Comum, eu também estou desistindo. Adriana, você está fechada, Adriana, o microfone. Agora foi, né?
Agora sim. Foi. Ô, Mauro, você tem Olha- operação nos Estados Unidos? Desculpe, Adriana? Vocês têm operação nos Estados Unidos? Temos distribuição. Temos há muitos anos lá. Estamos com um projeto de uma fábrica também, mas, por enquanto, só distribuição. Tá. Importamos do Brasil, também trabalhamos com produtos de outros países e produtos americanos também. Uhum. Eu quero ouvir essas boas Também notícias. veio dos Estados Unidos, né? Você trouxe o modelo de negócio lá do mercado americano, né? Eu trouxe o modelo de lá e eu tenho quiosques lá também. Tem lá também? Tenho lá, em Orlando. Legal. Mas Orlando também está parado agora, né? Com o turismo todo fechado. Ali a gente está vendendo na Amazon, pelo menos é um canal que tem crescido. Sem dúvida, sem dúvida. Um dos poucos nesse momento, mas... Um dos poucos. A construção civil não sentiu tanto lá, mas a maioria sim. Temos 1 minuto. Tranquilo, o Marcos é pontual, rapaz. É uma das inúmeras qualidades dele. Não, mas essa é fácil de ser. Podemos entrar? Claro. Bom dia a todos que estão conosco em mais uma edição do nosso Mercado e Consumo em Alerta, antecipando os grandes temas que são debatidos durante o Latam Retail Show, que esse ano acontecerá de 15 a 17 de setembro. Vocês devem ter notado que nós vamos alterar um pouco a data, porque o Latam Retail Show deste ano será feito ao mesmo tempo que o Congresso Internacional de Shopping Centers. Mas é lá no Latam Retail Show que nós reunimos os líderes que inspiram líderes do Brasil, e hoje nós temos 3 deles muito especiais para compartilharem seus aprendizados neste momento. Nós vamos conversar com a Adriana Auriemo, que é a diretora, fundadora da Nut Bavária, Mauro do Valle, que é presidente do grupo Porto Belo, e o Sérgio Borriello, CEO da Pernambucanas. Eles mesmos irão se apresentar em seguida, mas nós vamos contar também com a presença da Cláudia Bittencourt, que é diretora-geral da Bittencourt, braço do nosso grupo ligado a operações de franquia, e do Guilherme Baldatti, que é responsável pela Friedman, a operação de treinamento que foi por nós incorporada há alguns anos atrás. Lembrando a vocês todos, por favor, que vocês devem nos enviar as perguntas, e para isso tem aí no sistema de vocês, na plataforma de vocês, do Zoom, um Q&A, um QIA, onde vocês podem colocar as perguntas e nós estaremos fazendo essas perguntas para vocês. Muito bem, mas eu vou pedir agora que cada um dos nossos convidados se apresente em termos pessoais e em termos profissionais e empresariais. Então, vamos começar com a Adriana, que tem uma história maravilhosa de empreendedorismo e que não só trouxe Nut Bavarian para o Brasil, como também está operando Nut Bavarian também nos Estados Unidos. Adriana, obrigado por estar com a gente. Por favor, nos fale um pouco sobre você e sobre a Nut Bavarian. Tá ótimo, obrigada, bom dia para todos vocês. Sou a Adriana, sou mãe do Bruno, do Marco e da Luísa, meus filhos com 20, 18 e 16 anos, que eu adoro. Sou casada com o Daniel, e juntos a gente tem a Nut Bavarian já há 24 anos, que a gente está operando isso aqui no Brasil. Sou também diretora da ABF, né, Associação Brasileira de Franquias, diretora de relacionamento e de microfranquias. Então, estou acompanhando de perto toda essa situação junto aos pequenos empresários, aos franqueados todos, principalmente aos empresários.
E a nossa rede hoje, a maior parte das pessoas conhece pelos quiosques, né? Nós temos quiosques de castanhas glaciadas em shoppings, em aeroportos, terminais rodoviários, metrôs e dentro de grandes lojas. E as pessoas, quem não conhece, pelo menos o cheirinho já deve ter sentido alguma vez, o cheirinho de quando a gente faz as castanhas, um produto super gostoso, mas que hoje todos os nossos quiosques estão fechados, infelizmente, né? Os lugares, os estabelecimentos comerciais estão fechados, então a situação não está tão fácil assim. A gente trabalha também com outros canais. Os quiosques são operados por franqueados, né? Falei um pouco de franquia, vou falar um pouco sobre isso mais para frente e o que a gente está fazendo com os franqueados, com a rede. E a gente tem também outros canais, alguns operados pelos franqueados, outros pela franqueadora. Nós trabalhamos com clientes corporativos, com eventos que também agora estão parados. A gente tem uma linha de food service, que é o produto como ingrediente para outras redes, para docerias, para sorveterias, enfim, e mesmo indústrias, que também está parada, né? Porque os nossos clientes estão fechados, e aí a gente entende esse papel do fornecedor, que acho que é um outro ponto legal para a gente conversar, pensar na cadeia como um todo. E também vendemos produto em supermercados e alguns empórios, que era uma linha que estava começando, e é onde a gente vai apostar agora nesse momento. Mas mais para frente eu conto um pouco mais para vocês. Muito grato, Adriana. Mauro, podemos falar um pouquinho sobre Porto Belo e você? Bom, eu sou um administrador de empresas, comecei a minha carreira me especializando em recursos humanos, foi por aí o início, mas depois migrei para a área de finanças, planejamento, projetos, passei pela indústria e acabei me fixando mais na área comercial, marketing, produto. Desenvolvi uma carreira, notadamente na Porto Belo, que eu estou há muitos anos, até chegar ao posto de presidente. Sou casado, tenho 2 filhos, já saíram de casa, já estou eu e a minha esposa sozinhos, né? Um pouco mais à frente, Adriana, de você, uns 10 anos aí na sua frente, mas mantendo a convivência, já com o netinho, então isso já ajuda também a aproximar a todos. E vivi, ao longo desses anos na Porto Belo, uma migração gradativa, ainda estamos fazendo essa migração de uma indústria pura, clássica, com foco em produto, qualidade, para uma indústria com varejo. Há 20 anos atrás, nós criamos uma rede de franquia, Porto Belo Shop, que era pioneira nesse segmento no Brasil, uma dos poucos no mundo, haviam 2 ou 3 referências apenas no mundo, e gradativamente a gente vem migrando desse conceito de indústria com varejo para um varejo que também tem indústria. Naturalmente que a gente atende também, a exemplo da Adriana, outros canais, temos um segmento de exportação forte, mercado americano para nós é representativo, temos o mercado B2B com as construtoras, grandes projetos, shopping centers, empreendimentos comerciais, temos o canal bastante importante, que é o segmento dos home centers brasileiros, que tem crescido ao longo dos últimos anos, temos parceria com a maioria dos grandes home centers, não somos tão pulverizados assim, mas com redes de loja de material, temos uma convivência muito próxima com eles e também um pouquinho dessa experiência, seja na franquia, na relação B2B, nos home centers e até mesmo na exportação, se for o caso. Fico à vontade aí com vocês. Obrigado, Mauro. Sérgio, nos fale um pouco da tua carreira, que eu sei que em boa parte aconteceu na área financeira e depois assumiu a Pernambucanas como CEO e tem vivido um momento particularmente importante de recuperação e desenvolvimento da Pernambucanas. Nos conte um pouco sobre você e sobre esse momento da Pernambucanas. Então, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Marcos, é sempre um prazer. Eu sou o Sérgio, tenho 56 anos, sou pai do Giovanni, sou esposo da Márcia, sou palmeirense. Não sei se isso é uma boa referência. E, basicamente, minha carreira sempre foi na área financeira, aí, mais de 22 anos em bancos, depois sendo CFO de algumas companhias, até aterrissar aqui na Pernambucanas. O Brasil hoje completa 520 anos, né, de descobrimento, e a Pernambucanas está com esse país há 111 para 112 anos. Pernambucanas hoje é uma rede de lojas de
vestuário, cama, mesa e banho, um pouco de telefonia e informática. Somos 375 lojas espalhadas em 10 estados. São lojas físicas, né? E somos também participantes ativos no mercado financeiro digital. A gente tem uma fintech chamada Pefisa, que tem 6,5 milhões de cartões, 1,5 milhão de contas digitais, que se distribui através dessa rede física e também através dos canais digitais. Isso é um pouco da Pernambucanas, que em 2016 começou uma transformação, da onde basicamente dá origem a essa fintech, que é bastante velha, mas com um processo de transformação digital grande ocorrido aí a partir de 2016. Acho que Pernambucanas dispensa maiores apresentações, afinal, todo mundo tem uma história com a Pernambucanas, cada um dos nossos ouvintes aí, tenho certeza que tem uma história com a Pernambucanas, seja ela qual for. Bom, em primeiro lugar, gratíssimo mais uma vez por estarem conosco, e nós estamos somando, né, uma história de muitos anos, Pernambucanas, com histórias de uma empresa que do setor industrial migrou para trabalhar a distribuição e o varejo, como é o caso da Porto Belo, e uma empresa ligada ao conceito, né, de gratificação pessoal, alimentação, food service. Dá para definir a Nut Bavária de muitas formas. Mas, Adriana, eu queria começar com você, sem falar ainda do momento, porque eu acho que tem muita gente que está nos acompanhando nesse momento, seja pelo Zoom, seja pelo YouTube, que, sem dúvida, admira demais o teu trabalho como uma empreendedora mulher que criou um conceito, desenvolve, e onde quer que a gente esteja, a gente lembra de vocês por aquele delicioso aroma que nós sentimos da Nut Bavária. Eu queria que você começasse, Adriana, brevemente, um pouco do que foram as dificuldades, as virtudes de vinda de uma família de empreendedores, ao invés de seguir os negócios da família, preferiu criar o seu próprio negócio, e o que isso teve de vantagens e desvantagens até chegar ao ponto que vocês estão. Por favor, Adriana. Bom, primeiro você falou aí, né, da Nut Bavária, né, desde o começo o que atraiu foi o cheirinho. E, infelizmente, a gente ainda não tem como botar esse cheirinho no mundo digital, porque estaria ajudando bastante se já desse para sair no telefone das pessoas o nosso cheirinho das castanhas. Mas, como eu te falei, eu conheci a Nut Bavária há muito tempo atrás, era garota, ainda bem que eu vi quem foi, acho que foi o Sérgio que falou a idade, né? Ainda bem que eu não sabia que precisava falar a idade na hora da apresentação, então eu passei por essa. É dispensável. Mas enfim, eu era ainda recém-formada. Quando eu conheci o produto, foi uma tia minha que trouxe para o Brasil, é uma marca americana que a gente comprou o direito de uso aqui no Brasil e a receita do produto. A marca hoje é brasileira, tudo que é feito aqui. A gente não tem nenhum... A gente tem uma gratidão e uma amizade com a Nut Bavária americana. Nos Estados Unidos, eles são nossos fornecedores, porque lá eles são fornecedores do produto e do equipamento, mas a empresa toda foi feita aqui no Brasil. Então, a gente começou com esse modelo de quiosques, que é o que a maior parte das pessoas conhece, e vendo que era um produto gostoso, um produto nutritivo, a gente percebeu que tem outros canais para se trabalhar. E tudo que era dificuldade no começo, que era encontrar o ponto comercial, ser aceito por causa do cheiro, né? A gente foi expulso de muitos lugares por causa do cheiro, porque atrapalhava o ambiente, enfim. E aquela venda que era totalmente por impulso, hoje já não é mais, ainda bem, né? Porque ajuda um pouco nesse momento que a gente não tem o impulso. Pensa que o nosso foco principal era lugares de grande fluxo com venda por impulso. Não temos mais como fazer isso hoje. Então, o fato do produto ser consumido em outros canais
é o caminho aí que a gente está encontrando nesse momento. Mas foi isso, foi uma série de dificuldades. O Daniel, meu marido, era meu namorado na época, né? Veio ajudar e está comigo desde então. E a gente tem trabalhado a rede, trabalhado os franqueados. Você falou para não entrar ainda no momento atual, eu estou me segurando aqui com uma vontade de contar. Não, mas fica à vontade, Adriana, é aberto. Então, Pode falar. Bom. Mas acho que o principal é assim, quando teve essa história toda, né? Eu escutei um monte de gente falar de, puxa, vou perder o emprego, a pessoa vai perder o emprego. Eu falo, ok, né? É um problema grave, mas acho que para o empresário, nesse momento, além de você perder o salário, né? Ou aquele valor que você recebe, eu não estou nem falando só de mim, mas da minha rede, dos meus franqueados todos, você ainda tem um monte de outras coisas para carregar, né? Pessoas que dependem de você. E eu confesso que durante esses anos todos, para mim, o mais difícil sempre foi ter que mandar alguém embora. Assim, a parte mais complicada de ser empresário, para mim, né, é quando eu tenho que mandar alguém embora. Então, nesse momento, a gente está fazendo um esforço enorme para utilizar essas pessoas que hoje estão mais paradas em outras áreas da empresa, tentar recolocar essas equipes em outras, abrir novas frentes, abrir novos canais para não precisar mandar a gente embora. E, enfim, a gente veio trabalhando isso durante esses últimos tempos, principalmente os novos canais. Nós tivemos a nossa convenção de franqueados no dia 6 e 7 de março, é uma convenção anual, foi um pouquinho antes de estourar tudo isso, e estava num clima muito interessante, os franqueados todos engajados, e o tema da nossa convenção foi Decola Nut, porque era onde a gente estava lançando e reforçando todos esses novos canais. Foi uma coincidência, né, quase, porque agora a gente vai precisar deles, já que os pontos estão fechados, a gente não sabe quando que vão voltar e como que eles vão voltar. Então, acho que isso foi um lado bom. Teve o lado ruim, né, de você fazer uma convenção, incentivar todo mundo, aí de repente, putz, não dá para ir na velocidade que a gente queria, mas teve o lado bom que a gente já estava se preparando para esse novo momento. Então, depois eu conto um pouco mais para vocês. Bom, Mauro, a bola eu queria passar para você agora. E também queria explorar, Mauro, um aspecto que é histórico na estratégia da Portobello, mas, ao que nos parece, fez toda a diferença na estratégia da empresa. Porque de uma indústria vendendo através dos canais tradicionais, num determinado momento, você mencionou, vocês entraram no varejo através da rede exclusiva, criaram um modelo inovador e foi visionário o que foi feito, criando a distribuição exclusiva para valorizar ainda mais o produto. E isto contribuiu, eu imagino, muito para que a Portobello tenha a posição de liderança que tem hoje no mercado, por esta proximidade com os decoradores, arquitetos e o consumidor final. Quão importante, Mauro, foi na história da Portobello esta aproximação com decoradores, arquitetos e o consumidor final, e o quanto isto está sendo relevante ou não, ou é um problema, neste momento? Bom, vamos lá. Eu acho que o ponto de entrada no varejo se deveu fundamentalmente à percepção, à identificação clara que tivemos 20 anos atrás de que o consumidor tinha comportamentos diferentes. O mesmo consumidor, muitas vezes, poderia ter um comportamento A, B ou C. E essa identificação mostrou para nós que os canais de distribuição brasileiros atendiam a um perfil de distribuidores, e não a todos. Não atendia especificamente aquele consumidor que buscava um projeto, que buscava arquitetura, que buscava um planejamento mais de médio e longo prazo para construir a sua casa, etc., e que exigia um atendimento, um serviço diferenciado. Para esse consumidor, a Portobello Shop, que foi a rede criada à época, com franquias e que vem crescendo ano a ano, se mostrou bastante adequado. É claro que a gente tinha percepção, e por isso que mantivemos outros canais, que nós temos aquele mesmo consumidor que, em outro momento da sua vida ou em outra obra, tem outros valores, tem outra escala de valores. Pode ser demandado por velocidade de entrega, preço mais competitivo. Então, existem outros canais para esse tipo de atendimento e até mais de autosserviço. A mesma coisa quando for uma obra
comercial, em empreendimento maior, etc. Então, identificar, segmentar o cliente, ou diversos clientes, e ter canais para cada um deles foi fundamental naquela época. Evidentemente, Marcos, que num momento como esse, já entrando mais no nosso dia a dia, isso ajuda tremendamente. Nós temos hoje realidades diferentes dentro da nossa empresa no mês de abril, como foi no mês já na segunda quinzena de março. O segmento americano é um segmento que sentiu menos. A exportação para lá caiu, é verdade, mas caiu de forma marginal. O segmento de construtoras aqui no Brasil pouco sentiu, tem obras em andamento, elas não foram paralisadas na maioria dos estados, no Nordeste um pouco mais, na maioria dos estados não. Então, a gente manteve. No varejo, no retail, assim, tradicional, Porto Belo Shop, rede de home centers, etc., essa, sem dúvida, sofreu mais. Então, você ter, como a Adriana comentou, que vai precisar mais de diferentes canais, está sendo fundamental. Não com uma estratégia de conforto nesse momento, absolutamente, dificuldades são muitas em todos eles, mas a distribuição em diversos canais amplia a gestão, diminui o risco, aumenta um pouco a complexidade, trabalhar com canais sempre é um fator de complexidade, a gestão fica um pouco mais pesada, mais difícil, a gestão de dia a dia é mais complexa, mas, sem dúvida, está nos ajudando a suportar esse mar revolto, aí dá para içar a vela e dá para continuar velejando, com dificuldade, às vezes meio mareado, com esse vento revolto, com esse mar revolto, mas ajuda bastante. Obrigado, Mauro. Ô, Sérgio, eu já recebi para você uma pergunta aqui do Álvaro. Ele viu a sua apresentação e a ênfase que você deu na área financeira, e ele pergunta a você quais os planos da Pernambucanas para aproveitar os 40 milhões de brasileiros que estão se bancarizando digitalmente para receber o auxílio de R$600 do governo. Aliás, uma excelente pergunta, Álvaro. Obrigado. Sérgio, é com você. Bom, o Álvaro deve ser amigo, né? Eu acho que chegou a hora, né? Chegou a hora. Toda a crise traz um pouquinho desse assunto. A informalidade no mercado de vestuário é absolutamente enorme, né? Os informais, alguns agora chamados de autônomos também, representam 45% do mercado no Brasil. E isso dá sustentação a uma cadeia informal de trabalho, de impostos, e por aí vai, que é extremamente prejudicial à economia e à população, que ainda não tem consciência um pouco desse assunto, né? Então, quando você compra lá, você vai pelo preço, não olha para a origem, não sabe se aquilo teve uma origem adequada do ponto de vista da formação profissional de quem está na cadeia, não olha para a questão financeira do recolhimento tributário, etc. Eu acho que chegou a hora, né? Chegou a hora de digitalizar todo esse monte de, vamos dizer, desbancarizados. Por que eles são desbancarizados? Porque tem uma questão muito forte vinculada a crédito, né? A conta e o crédito sempre andaram junto no sistema financeiro nacional. Então, ter conta e não ter cheque, e ter o cheque sem ficar descoberto, era o que propiciava que o cara, quando tinha qualquer tipo de problema com cessão, com algum birô de crédito, na Serasa, etc., ele ficava à margem, ele só conseguia trabalhar com dinheiro. As contas digitais e os bancos digitais estão rompendo esse assunto. Especialmente nós, na Pernambucana, estamos rompendo esse assunto nas classes sociais, que o cara vem para o digital não exatamente pela questão de ter menos tarifa, né? Que vamos dizer, o grande mote da classe AB, né? Ir para um banco digital porque tem menos tarifa. O mote da classe CD é a digitalização mesmo, é a possibilidade de você sair lá da fila da lotérica e ter um processo de reconhecimento, uma identidade digital muito forte. Então, os planos nossos são grandes. Obviamente, a gente precisa contar com as lojas abertas para poder a gente fidelizar.
Hoje um cara consegue abrir uma conta digital no Pernambucanas sem a loja física, mas ainda esse movimento é lento. E a gente, um dos exemplos é todo o benefício que será pago aos colaboradores da Pernambucanas que tenham redução de jornada ou que tenham qualquer tipo de suspensão, vai ser pago através da conta digital Pernambucanas. Então, esse já é um caminho, né? E a gente está incentivando os nossos clientes a também cadastrarem essas contas. Mas o grande assunto é como é que eu faço associações com outros mercados, né, para criar um ecossistema de captura desses 40 milhões, 60 milhões de desbancarizados. E aí estamos movendo, se alguém tiver aí boas ideias pode trazer, mas a gente está trabalhando bastante nessas associações de, vamos dizer, de consumo, de buscar essa questão da conta penetrando, né? Transportes, Uber, a nossa carteira digital acabou de estar sendo utilizada pelo iFood. Imagina, a gente disparou na utilização da carteira digital Pernambucanas para iFood. Então, é esse tipo de parceria que remonta a possibilidade de a gente bancarizar todo essa grande quantidade de pessoas de uma classe social que a gente entende bastante e é ela que faz essa diferença na informalidade aí desse mercado, especialmente do vestuário. Sérgio, de fato, quer dizer, o caminho de entrada, naturalmente, né, para essa bancarização passa principalmente em tudo que diz respeito à compra e consumo de alimentos e transporte, né? São os dois vetores principais e foi coisa que nós aprendemos muito lá na China e vimos reproduzido em outros mercados. Bom, mas eu queria agora convidar os nossos parceiros do Grupo Gouveia e nós vamos começar com a Cláudia Bittencourt. A Cláudia está à frente da Bittencourt, dedicada à área de franquias há mais de 30 anos. Ela começou esse negócio quando ela estava ainda na escola primária e eu vou pedir à Cláudia que direcione a sua pergunta. Para quem, Cláudia? Para quem que você vai perguntar? Bom dia a todos. A Adriana, Sérgio e Mauro, é um prazer enorme estar com vocês nesse momento. E a minha pergunta é para o Mauro, né? Mauro, nós sabemos que as empresas devem se preparar para reiniciar e sustentar seus negócios pós-Covid. O que deve passar necessariamente por rever estratégias, provavelmente rever modelos de negócio e formato, rever competências e das lideranças e uma reflexão muito importante sobre cultura e estrutura organizacional na organização como um todo. Além, isso tudo suportado pelo digital, é claro, né? Como é que você está vendo esse processo? As empresas estão se movimentando nesse sentido? E que recomendações ou exemplos você daria para os empresários levando em consideração esses aspectos? Bom, ótimo ponto aí, Cláudia. É um prazer comentar a respeito. Bom, uma rede que tem 20 anos, naturalmente acumula uma certa experiência, vai formando um modelo de negócio que tende a ser vencedor. O que se observa no momento é que tudo aquilo que a gente estruturou não necessariamente valerá para o futuro. Eu não sou daqueles que acreditam assim, que agora esse novo normal, que tanto se comenta, será totalmente diferente do que é hoje. Muitas das frentes que eram já tocadas, elas serão, sim, aceleradas. Então, toda essa plataforma digital que você se refere, todas as plataformas, não é só da relação B2C com o consumidor final, mas, principalmente, eu acho que não é bem trabalhado no Brasil, uma relação B2B, e, no nosso caso, nós temos, o Marcos falava há pouco, a relação com o arquiteto, com o especificador, com o pequeno construtor. Existem outras plataformas, além daquela clássica de um e-commerce. Perfeito? Então, você tem, no nosso caso, oportunidade de desenvolver projeto em conjunto, mesmo que à distância, essa cooperação para desenvolvimento de projetos, especificação de produtos, simulações, variações de precificação, de orçamentos, etc. Existem algumas plataformas que já estavam num plano de médio prazo que, sem dúvida, precisam ser acelerados.
Os pagamentos digitais à distância, sem contato, também era um plano de muitas das empresas. Consequentemente, vai ser acelerado. Então, o nosso mindset nesse momento, principal, no primeiro momento, até para não incorrer em algum erro de adivinhação, que ainda é muito prematuro, né? Você falar em que novo normal é esse, você tem alguns indicativos. A indicação que a gente tem dado para a equipe, para nós mesmos, é acelerar aquilo que já estava desenhado para o futuro. Esse futuro distante está muito próximo. Então, essa é uma consequência muito prática, muito operacional. Aqui na Porto Belo, a gente até dividiu esse momento que estamos passando em 3 ondas, em 3 fases, que ajudam a responder a tua pergunta. Uma primeira onda, que era uma onda assim, mais de curtíssimo prazo, emergencial, bem-estar, saúde, atendimento das pessoas, da comunidade onde a gente atuava. Ela continua sendo a prioridade 0, mas, digamos assim, já está melhor gerida, já está melhor equacionada. Passamos para uma segunda etapa, que é a que nós estamos vivendo agora, que é uma etapa de restrições, não totais, no nosso caso, a Adriana sofre mais, no caso lá dos shoppings, todos eles fechados. Uma notícia de Florianópolis está abrindo hoje, então já dá para fazer alguma coisa aqui. Mas, gradativamente, a gente vem trabalhando nesse mercado com restrição e tentando identificar oportunidades de sobrevivência. Fazemos, Cláudia, semanalmente uma live com todos os franqueados. Eu vou sair daqui e vou entrar agora às 10 horas numa live com franqueados, atualizando um pouco isso. O que estamos fazendo, o que você está fazendo. Capacitação, esse é um ponto importante nesse momento. Capacitação. Gestão de caixa, capacitação em negociação, capacitação em relacionamento com profissionais, gestão de recursos humanos em momento de crise, adequação de leis trabalhistas, tudo isso nos parece ser válido do ponto de vista da franqueadora. O franqueado está carente disso, então há uma atualização do curto prazo para ele com esses eventos, que esses vão além das lives semanais, tem praticamente todo dia uma capacitação à distância, e construindo esse futuro de forma antecipada. Esses são os pontos que eu entendo que a gente pode já assumir como novo normal. Espero ter respondido assim brevemente, Cláudia. Foi ótimo, muito bom. Não sei se você sabe, mas o Grupo Bittencourt participou da história da Porto Belo lá no início da expansão, varejo. Claro. Cabe o registro e o elogio, sempre contribuíram muito. Espero que continue. Ok. O Mauro falou sobre desenvolvimento de pessoas, capacitação, e ele levantou a bola para o Guilherme Baldatti, que é o responsável pela Friedman, que é, como eu disse anteriormente, o braço do grupo dedicado a treinamento e desenvolvimento de pessoas. Baldatti, contigo. É isso aí, Marcos. Foi muito bom quando ele começou a falar de qualificação das lideranças, dos franqueados. E eu vou pegar esse gancho, mas eu não vou numa outra vertente, com uma pergunta para o Sérgio. A gente esteve em Nova York, na NRF, no início do ano, e a gente percebeu muito uma tendência forte do ser humano no ponto de venda físico, né? A valorização do ser humano no ponto de venda físico. E aí, com essa pandemia, a gente acaba tendo uma situação aí de um medo até do desemprego, muitas pessoas perdendo o emprego. E aí, e também a gente vê a digitalização, as vendas, né, cada vez mais digitalizadas. E a minha pergunta é para o Sérgio, se ele acredita que as lojas, né, o ponto de venda físico, vai assumir um novo papel, se ela vai ser diferente ou não, e como recompor as equipes, seja contratando, né, ou seja, mudando, qualificando elas com novas competências para que o ponto de venda físico tenha esse novo perfil, essa nova vocação. E como é que ele enxerga? Bom, Guilherme, cara, obrigado. Essa dá para matar no peito aqui e seguir para frente. Tem, acho que, 2 coisas importantes nessa história. A primeira a gente fala muito do digital, do relacionamento, do ponto físico. Eu acho que a gente viu lá em Nova York, assim, nem tanto céu, nem tanto a terra, né? Os produtos mais commodities, aqueles que não necessariamente você consegue, você precisa provar para ver como é que ele fica, né? Que você precisa de uma orientação técnica para poder comprar, especialmente eletrodoméstico, etc.
eu até acredito mais naquela loja mais fantasma, vamos dizer assim, né? Que é aquela loja com menos gente e tal. A Pernambucanas e os produtos que nós temos, assim, nós vivemos fundamentalmente de relacionamento. Nós vivemos do ponto físico e do congraçamento entre o nosso colaborador com o nosso cliente lá no ponto físico. A gente faz tudo digital lá no ponto de venda com a conexão dessas duas equipes. Então, vou te dar alguns exemplos que estão sendo espetaculares nesse momento, né? Quando a gente decidiu fechar todas as lojas, a primeira coisa que a gente decidiu fazer logo em seguida, né? A loja fechada, põe uma equipe e vamos ligar para os clientes. Telefone, não é telemarketing, não. Telefone, vamos perguntar como é que eles estão se sentindo, se eles estão precisando de alguma coisa. Não é televendas. Não é televendas. Tá certo? Não era isso. Era... E aí, como é que vocês estão? Fizemos por os mais apaixonados, os menos apaixonados. Isso gerou uma comoção absolutamente fantástica. Se eu pudesse passar um filminho aqui de um depoimento de uma senhora em Santos, é fantástico. Ela fala assim, eu não vejo a hora de poder voltar para ir dar um abraço em todo mundo na loja, porque eles vieram, você imagina, eles vieram receber a prestação do meu cartão aqui em casa. É o primeiro delivery de pagamento que a gente fez. A segunda coisa é assim, a conexão com o teu colaborador, absolutamente fundamental, né? A gente teve um desafio lançado por um colaborador que a gente sequer pediu, que ele falou, poxa, já que eu não estou podendo estar na loja física, vamos ver quem conclui primeiro todos os cursos da nossa universidade digital, e lançou isso na nossa rede social interna. E houve uma explosão de acessos a curso de treinamento profissional de todo mundo que estava em casa. Assim, explodiu, começamos a fazer curso. Criamos um curso e entregamos para os clientes fazer um curso de educação financeira, né? Então, vamos voltar. Assim, o que eu acredito? Eu acredito que o mundo mudou. Mas mudou e a relação humana, a família, ainda está na base de tudo. Quem é que de vocês não está tendo uma relação com a família completamente diferente, né, do que estava tendo? Essa parada provoca a gente a rever os conceitos de importância, etc. E é nesse contexto aí que eu quero me inserir de volta, entendeu? Obviamente que eu vou vender no canal digital, vou fazer e-commerce, mas é esse contexto da casa pernambucana, de você vir à casa e a gente poder te acolher e te atender, que eu acho que vai estar ainda mais presente, apesar do digital continuar crescendo e o e-commerce continuar crescendo, as pessoas vão ter necessidades de relacionamento. Eu não vi a hora de chegar hoje de manhã para encontrar vocês. Legal. É isso aí. Eu não vejo a hora de ver esse escritório aqui cheio de gente. Nós somos do abraço, nós somos do físico, e as pessoas também são assim. Todo mundo gosta de ter uma facilidade digital, mas ela é complementar, ela não substitui a relação humana, e aí o engajamento da tua galera nas lojas, no ponto físico, é fundamental para que isso aconteça. Então, treinamento, ligar para o cliente, falar com ele. A gente tem depoimentos incríveis. O TMA disparou, tá? Porque os clientes só querem conversar. Eles não querem falar sobre comprar nada, eles só querem desabafar. É isso. Então, beleza, ó, tá certo. Ó. Vou aí conhecer a universidade, né, para me inspirar um pouco e quem sabe a gente fazer algum curso Friedman aí incorporar, né, na Universidade da Pernambucana. Certamente você não precisa do curso de educação financeira, mas certamente alguém vai te dar o curso, pelo menos para você experimentar, para ver quanto é legal a plataforma em si. Bacana, obrigado. Valeu. Perfeito. Muito grato, Sérgio. Obrigado, Caldati. Adriana, eu queria voltar a você. Quando nós estávamos aqui batendo um papinho, você comentou que nos Estados Unidos vocês estão vendendo Nut Bavária, né, vocês têm com as lojas lá em Orlando, mas estão vendendo Nut Bavária na Amazon. Como é que tem sido a experiência na Amazon? E aqui, o que vocês têm equivalente a isso? Tá legal.
Bom, primeiro lá, né, nossos quiosques são em Orlando, para quem conhece, no Florida Mall, nos 2 outlets, no Premium da International e da Vineland, e estão fechados. E as nossas vendas da Amazon cresceram bastante, inclusive abril desse ano em relação a abril do ano passado foi 100% de crescimento, mas não é um volume assim tão significativo ainda, mas a gente percebeu um crescimento muito bom. Aqui no Brasil, o que a gente fez? Primeiro que aqui a gente tem a rede, lá a gente tem um sócio, são pontos próprios nossos. Aqui a gente tem um cuidado todo especial em também trazer alguma coisa para a rede, porque quando os pontos fecharam, posso contar rapidinho, Marcos? Lógico, lógico. Porque a gente trabalha com pequenos empresários, eu acho que eles sofreram antes essa história toda, né? Para quem tem quiosque, não sei se alguém está assistindo, a gente trabalha com quiosque, sabe que quiosques em shoppings, em aeroportos, em lugares assim, a gente paga o aluguel antecipado. Então, nossos franqueados e nós mesmos, a gente também tem pontos próprios, 10 quiosques são próprios nossos, a gente já tinha pago o aluguel de março, que são valores bem altos, matéria-prima comprada, enfim, equipe também paga, e a gente funcionou metade do mês. Essa metade que faltou já foi suficiente para descapitalizar boa parte dos nossos franqueados. Então, a gente precisava dar uma resposta muito rápida, assim, o que a gente vai fazer para eles terem caixa para sobreviver esse próximo mês, que a gente sabia que ia ser bem, né, ia ser, enfim, zerado aí de venda no ponto de venda. Então, primeiro a parte de informação foi muito importante. A gente foi bombardeado, cada hora saía uma medida diferente, e os franqueados estavam ficando malucos, né? Pô, eu li uma informação, eu li outra. A gente fez uma curadoria disso. Também eu escutei aí o Mauro contando da relação com os franqueados, de você passar essas informações corretas. A gente fez isso também, a gente tem reuniões com clusters, a gente tem lives com advogados para explicar essa parte trabalhista, o que dá para eles fazerem em relação às equipes, os pontos positivos e os negativos de cada uma das opções que existem por aí, e também trabalhar esses outros canais. A primeira coisa foi, eles precisam de caixa para passar por esse próximo mês, porque muitos, claro, a gente tem franqueados com várias unidades, mas a maioria tem um ponto, vive daquilo, e um ponto fechado por um mês e meio, já é bem complicado, né, para a pessoa sobreviver e pagar essas contas. Então, o que a gente programou? Primeira parte de delivery, todo mundo de alimentação falou muito do delivery, foi para o iFood, a gente já estava trabalhando com iFood. No nosso caso foi um pouco mais difícil, porque os pontos estavam fechados, então a produção das nuts, quem conhece nosso produto sabe que o carro-chefe são aquelas castanhas glaciadas, né, torradinhas ali, com o quiosque fechado, como é que o franqueado vai produzir? Então a gente fez uma cartilha, um manual de boas práticas para que ele pudesse produzir na casa dele, levar esse equipamento para a casa dele, fazer a entrega de lá. Uma coisa que, imagina, em outra situação a gente nunca permitiria algo assim. Não é tão simples quanto parece, porque tem uma parte técnica ali, elétrica do equipamento, que não é em qualquer lugar que encaixa, mas muitos foram por esse caminho. A parte de venda por relacionamento também, fazendo delivery com entregas próprias, né? Em algumas cidades, em alguns locais que ainda dava para você circular, os franqueados pegaram a mercadoria que eles tinham e jogaram nos grupos de WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais deles, para vender para amigos e para conhecidos esses produtos. Tudo isso para ter caixa, para passar por isso. Mas aí já era, né, passado aquele primeiro susto, tem depois o segundo susto, a gente já está em alguns sustos aí, muitos que já passaram. E agora? E agora o que a gente faz? Como é que a gente vai voltar? A parte do e-commerce, nossa, ainda estava muito no comecinho. A gente tinha ativado o nosso e-commerce um pouco antes dessa pandemia, mas ainda estava bem pequena. E a gente colocou força total e trouxe a rede junto. Então, a gente está desenvolvendo um link onde o franqueado que divulgar esse link ganha uma participação sobre essa venda do e-commerce. Porque, como eu falei, nem todos conseguem produzir onde eles estão, então vendendo delivery, que seria a melhor opção. A gente produz na nossa fábrica e o franqueado ganha uma participação dessa venda também, divulgando o produto através do e-commerce. Mas é uma coisa ainda que, perto do todo, ainda é muito pequena. Mas a gente está trazendo também outras opções para o depois. Junto com os comitês, a gente tem comitês de franqueados, a gente tem clusters de franqueados, a gente está trabalhando como seria essa retomada. Porque eu vi aí que
Santa Catarina, por exemplo, agora está liberando a abertura de shoppings, Foz do Iguaçu também, Campo Grande, enfim, eu estou acompanhando bastante os shoppings que estão abrindo, e está uma dúvida na nossa rede, vale a pena eu abrir nesse momento? Não só pelo risco de saúde das equipes, mas também eu vou pagar um aluguel e não vai ter um movimento necessário para eu vender, né? Não vou ter venda para pagar esse aluguel, é melhor eu abrir ou é melhor eu ficar fechado? Ainda a gente... vai ser meio chute, a gente não sabe o que vai acontecer, embora já tenha, estou acompanhando assim diariamente como é que está sendo as vendas nesses pontos que já abriram, mas se as condições comerciais não mudarem, provavelmente muitos dos franqueados vão ter que partir para outros formatos de negócios. O que eu falo em mudar? Assim, talvez aluguel ser só percentual, não ter um aluguel mínimo fixo, ele conseguir alguma condição de horário de funcionamento para tamanhos de equipes. Então, muitos dos ajustes, a gente fez estudos de cenários variados, então, cenário com uma queda de venda de 50%, cenário com uma queda de venda de 30%, de 70%, né, pessimista, otimista, várias opções para cada um deles, o que o franqueado tem que fazer para a operação ser viável e o que ele tem que vender nesses outros canais para complementar essa venda que ele já tinha no quiosque antes. E aí surgiram até ideias, por exemplo, da Dark Kitchen, que a gente escuta tanto falar, e que você fala, poxa, mas o teu produto em Dark Kitchen combina ou não combina? Talvez não sozinho, talvez junto com outras marcas. Eu tenho um franqueado, por exemplo, que está montando uma Dark Kitchen, que ele tem 4 ou 5 marcas de franquias diferentes, vai usar a mesma equipe, o mesmo sistema de entrega, para trabalhar essas marcas num lugar que não tem um custo de ocupação muito alto, porque para a gente o custo de ocupação ele é bem pesado na nossa conta. Ou então até mudar o quiosque para lugares que têm um custo de ocupação mais barato, mesmo que não venda tanto, mas vão servir de hub para esses outros canais, para trabalhar o delivery e para trabalhar a venda dentro de empresas, a venda de brindes corporativos e outras coisas assim. Então, a gente está tentando assim, várias alternativas, já fizemos vários estudos de canais, e na franqueadora também, né, como eu falei antes, a gente está pegando pessoas que antes trabalhavam em uma área que agora não está funcionando nesse momento, estamos levando para outras, principalmente para a parte do e-commerce, para a parte da indústria. A gente também quer trazer nossos franqueados para venderem para supermercados, para padarias, para lojas de conveniência, enfim, para eles terem também esse braço de quase que um representante comercial da nossa marca. Então, são projetos que estavam na ideia, estavam no papel, eles eram uma participação pequena, né, do todo, a gente deixava sempre de lado, sabe, a hora que der a gente pensa neles, e agora a gente está dando bastante foco nisso, ajudou a acelerar esses outros canais. Obrigado, Adriana. E parece que é muito disso, né? Aquilo que era tendência agora se transforma em realidade. E coisas que eram realidade podem ter uma reversão num período como esse. Mauro, eu recebi uma pergunta aqui do Ricardo Honda, ele perguntando um pouco disto, né? Acho que muita gente descobriu as virtudes do home office. E o Ricardo nos pergunta se, para vocês, Porto Belo, isto significa a perspectiva de uma reconfiguração do mercado imobiliário, especialmente do mercado comercial, e mesmo, né, questões que envolvam a disponibilização, por exemplo, nas residências de espaço dedicado para o home office, ou nos condomínios, a criação de espaços comuns para o home office. Como é que você vê isso, Mauro? Mauro? Não, agora sim. Agora o microfone tem que me ouvir. Como eu comentava com a Cláudia antes, alguns processos que já eram uma tendência para o futuro estão se acelerando. Toda essa pandemia acelera esses processos. O home office é um deles. A aceleração de plataformas para você ter uma melhor gestão da sua atividade profissional, pessoal, à distância também evolui. Aqui a nossa experiência hoje do Zoom é um exemplo claro. Há 30 dias atrás, poucos usavam ferramentas como essa, quando muito um Hangout, um FaceTime, coisas desse tipo. Muito bem. Feito isso, nós acreditamos que no mercado comercial podemos envolver mais plataformas para melhorar essa atuação
no caso, com os especificadores, com os arquitetos, com os engenheiros, com os construtores e mesmo com o consumidor final. É aquele que eu insisti há pouco, a experiência de compra, ela tende a ser ampliada e tende a combinar cada vez mais o digital com o físico. Concordo também com o Sérgio com a questão do relacionamento. Esse relacionamento, às vezes, à distância, às vezes mais próximo, a experiência de loja muda, a estruturação de combinar atividades em loco, na loja, mais racional, tato, cheiro, viver como o produto da Adriana, que tem que ter aquele olfato, que é definitivo. Também acreditamos nós que em outras modalidades de negócio isso deva permanecer. Então, a gente quer combinar mais a experiência de loja, não vamos abrir mão dela, tem que ser aperfeiçoada, tem que ser mais racional, etc., com plataformas à distância, até porque, no nosso caso, é uma venda feita ao longo de semanas, não é uma compra por impulso, vai lá em 5 minutos. Estuda, especifica, troca, monta, testa, simula, e isso pode demandar dias. Então, essa combinação digital e analógico é um ponto importante. E, naturalmente, isso vai mexer um pouco também nos hábitos, na maneira de estruturar as casas. Toda essa pandemia tem levado você à valorização do ambiente familiar. Nós já temos tido demandas assim, arquitetos especificadores redesenhando um pouco os seus projetos para comportar ambientes que combinem o lazer, combine a família com também um ambiente de trabalho. Então, essa é uma tendência, Marcos, que vai se acelerar, não só na estrutura corporativa, acho que o home office começa a funcionar bem melhor, não nos parece ser assim eu escutei esse dia você falar, adorando trabalhar aí no home office, mas eu tenho um pouco aquilo do Sérgio, às vezes eu quero também estar vendo as outras pessoas. Então, é um pouco esse balanceamento, né, das atividades presenciais com home office, mas é uma evolução irreversível. Muito bem. O Sérgio, para uma empresa como a Pernambucanas, com mais de 100 anos, ela viveu diferentes períodos tendo que se reinventar. É uma história que acho que o Brasil acompanhou pela intimidade e proximidade que tinha com Pernambucanas, mas, ao mesmo tempo, o fato de que o grupo viveu momentos muito diferentes ao longo da sua história. Porém, a reinvenção que você comandou nos últimos anos, ela foi oportuna, bem direcionada e fez com que a empresa revitalizasse, se é que nós podemos usar essa expressão. Do que foi feito e o que precisa ser feito agora, nesse novo ciclo, o que você imagina serão os pilares da continuidade da reinvenção e este novo processo agora, Sérgio? Boa. Bom, essa história de se reinventar, né, é bem bacana. Vou fazer uma pequena pausa assim. Essa história de se reinventar é bem legal, porque toda vez que você inventa uma coisa nova aqui no Pernambucanas, alguém que já trabalha aqui há 60 anos diz assim, você não inventou nada, a gente já tinha feito isso. E aí o cara mostra lá que era um pouquinho diferente, mas a ideia era a mesma, né? É claro, com 120 anos de história, tudo você já fez, né? Ontem eu estava na live lá do Sandy Júnior, até o cara falou, não, a gente também já patrocinou a Sandy Júnior no show do Pacaembu. Então, assim, é muito difícil inventar coisa nova aqui, tá? É um desafio grande, assim, alguma coisa no passado já rolou. Mas vamos lá, acho que tem duas coisas que são absolutamente importantes nesse futuro aí, nessa questão da retomada. A primeira delas eu chamo de engajamento, tá? Assim, a relação que as pessoas têm com a empresa é absolutamente fundamental, seja para a retomada, seja pela passagem nesse processo, né? Como é que essas pessoas estão, de fato, engajadas com a estratégia da empresa e o que ela quer? Então, esse processo é um processo que, a teoria, nós temos aqui uma força de trabalho que é bem diferente de muitas empresas, em função da quantidade de tempo dos nossos gerentes, dos nossos colaboradores. O tempo médio de estar na Pernambucana de um gerente é de 10 anos. O cara tem hoje,
Imagine, a gente fez, nos últimos 2 anos e meio, a gente abriu algo como 75 lojas das 300 que tinha, e o tempo médio, apesar das 75 novas lojas, está em 10 anos. É muito envolvimento com a empresa. E o engajamento é fundamental, seja na hora que você tem que tomar decisões difíceis, seja na hora de retomar, seja na hora de receber um pagamento delivery, que o cara se movimenta e vai, e você fala para o cara, fica em casa, e ele vai trabalhar para não deixar o estoque embolorar, e enfim, esse envolvimento é fundamental. O engajamento, acho que é uma das respostas importantes sobre o que vai acontecer aí nesse futuro. E o segundo ponto é, de fato, a relação com esse cliente, né? Como é que você mede o teu NPS de algum jeito e como é que você faz isso continuar vivo, né? Antes da crise, a gente tinha um NPS que estava batendo 73 e a gente fazia 38 mil pesquisas diárias de NPS através do digital. Então, esse engajamento do público interno com o público externo, né, que usa o teu serviço, e essa relação colaborador-cliente funcionando é a resposta, tá? Porque acho que ninguém vai sair sem estar machucado, né? Acho que ninguém vai sair sem ter algum tipo de redução financeira, desde empresários a colaboradores CLT, a informais, todos seremos impactados. E aí o engajamento é o que vai medir a diferença na hora do cara produzir, né? Porque vamos estar todo mundo com aquela cabeça do eu perdi alguma coisa e agora você está pedindo para eu me dedicar ainda mais. Como é que eu entendo essa fórmula, né? E só através do engajamento. Eu acho que os clientes, do mesmo jeito, né? Tinha até uma pergunta aí no Q&A que falava assim, vocês não acham que as pessoas vão ficar com saudade de cruzar pessoas, né? Eu acho sim, eu acho que vai ter saudade, é como a saudade do cheirinho. Não tem jeito, vai ter que rolar. As pessoas vão ter que se cruzar, sim, vai dar saudade de ir no shopping, de fazer as coisas básicas como apertar a mão e dar abraço. Tudo bem, vamos comprar umas luvas, vamos ver o jeito de fazer isso, mas vai dar saudade do contato. E o engajamento vai ser a resposta. Muito bem. Eu queria pedir para a Cláudia, agora, fizesse mais uma pergunta. Cláudia, para quem que você vai fazer? Eu vou fazer para a minha querida amiga Adriana, né, companheira do franchise aí de muitos anos. Adriana, frente a esses enormes desafios que as empresas estão passando e que vão continuar, né, até que os negócios voltem à normalidade, como você enxerga os novos papéis, né, postura e conduta dos CEOs das organizações, em especial frente a seus franqueados, né, no caso das franqueadoras, seus líderes, liderados e fornecedores, e toda a cadeia, né? Uhum. Quais competências você tem sentido necessárias nesse momento e quais você acha que serão exigidas das lideranças na retomada? Ótimo. Bom, primeiro, acho que a transparência nesse momento é fundamental, porque por melhor que seja a pessoa, ninguém tem resposta para algo que você nunca teve antes, né? Não se preparou antes, não tinha ideia desse acontecimento. Então, a transparência aqui é um dos pontos principais. Eu acredito muito na colaboração. E quando a gente trabalha em rede, né, principalmente em franquia, a maior vantagem de você fazer parte de uma rede é que você tem um monte de cabeças pensando naquele negócio. E se você conseguir usar essas ideias, usar esses principais, né, a característica positiva de cada uma delas, você tem uma chance de ter respostas mais fáceis por aí. Agora, a vida do empresário nesse momento não é tão simples, porque a gente não tem tempo para se lamentar, né? Aquela coisa de você falar, puxa, eu estou nessa situação, não dá tempo disso acontecer. E eu vejo assim, Cláudia, meu pai fala às vezes, né? Fala que a gente tem como se fosse um metro de preocupação.
Então, todo mundo tem mais um metro é um parâmetro, né, de preocupação, e você enche esse metro da maneira que você quiser. Você pode botar problemas pequenos, problemas grandes ali dentro, mas quando entra um problema, o outro que está ali na ponta, aquele menos importante, ele acaba saindo. Acho que nesse momento, a nossa régua aqui, o nosso metro, ele foi cheio de uma coisa, né, um problema mais difícil. Que, por um lado, é bom, porque todos aqueles outros pequenos acabaram saindo. Eu, por exemplo, não estou preocupada se meu cachorro está soltando pelo pela casa, coisa que antes iria encher minha cabeça, agora não está. E eu vejo que, na posição de liderança, agora a gente vai ter que escolher muito bem, a hora que sair esse problema, eu espero que saia logo, o que a gente vai colocar lá dentro, quais são as preocupações que a gente tem que ter. E tendo a colaboração das equipes e, no nosso caso de franquias, dos franqueados, isso é muito legal. Falando um pouco de franquia aqui, eu estou vendo várias redes, várias franqueadoras trabalhando, e as que estão tendo resultados melhores, eu não estou nem falando de resultado financeiro, mas resultado de... quando está a rede mais próxima, os franqueados mais próximos, mais participativos e com menos estresse, são aquelas que estão ouvindo, que estão abrindo espaço para que eles possam participar e colaborar. E também a colaboração geral. A gente, em lives como essa, em tantas outras que estão acontecendo, é tanta gente disposta a compartilhar conhecimento, a trocar experiência, que a gente tem que usar isso daí, né? Tem que ouvir o que as outras pessoas estão fazendo, o que as outras redes estão fazendo, como é que elas estão lidando com essa situação, para pegar ideias. E é tão legal que o pessoal está disposto a compartilhar. Na BF, a gente está fazendo um trabalho bem legal com isso também, com mesas redondas e com uma série de ações, para que cada um conte a sua experiência e consiga ajudar o outro a sair bem. Porque você falou de fornecedores, você falou da cadeia, a gente tem que olhar nesse momento a cadeia inteira. Não adianta eu falar, puxa, então agora eu não vou pagar o aluguel, eu não vou pagar meu fornecedor, e ele ele que resolve o problema dele. Não é assim, porque a hora que isso voltar, no meu caso, né, nos quiosques, a hora que os quiosques voltarem a operar, eu preciso de fornecedores vivos, de fornecedores que consigam me atender, que sejam parceiros, que estejam do meu lado. Eu preciso de centros comerciais, de shoppings, de aeroportos, que tenham fluxo, que tenham lojas funcionando, que estejam financeiramente bem. E mais, eu preciso de clientes com dinheiro no bolso. Então, quanto mais empresas estiverem boas, estiverem prosperando, estiverem financeiramente positivas, enfim, mais gente com dinheiro no bolso, mais empregos e mais pessoas para consumir o meu produto e para comprar o meu produto. Então, a gente tem que pensar na cadeia como um todo. Muito bom, obrigada. Obrigado, Adriana. Baldatti, é contigo. Para quem que vai? Falar com o Mauro, pegar até o gancho, né, aí da questão da cadeia toda, né, do consumo. E lá o Mauro ele tem um público que é interno e externo simultaneamente, que são os especificadores, os autônomos, os arquitetos, engenheiros, designers de interiores, que especificam para os seus clientes, né, para os consumidores finais dos produtos Portobello. A pergunta é como que ele enxerga esse momento que a gente vai precisar fazer parcerias, uniões, até mesmo, eventualmente, tendo nos canais digitais, né, eles como especificadores, orientação sobre projetos e tal, se eles têm alguma perspectiva. Sei que as lojas já fazem projeto, mas se alguma perspectiva de criar uma união dentro dos canais digitais. Ótimo ponto. Essa questão do arquiteto especificador é um parceiro nosso. Quando a Portobello começou, estamos falando em 40 anos atrás, a eleição já foi clara de um cliente-alvo, digamos assim, era o especificador, o arquiteto. Nós acreditamos na democratização da arquitetura. Isso, de fato, vem ocorrendo ao longo dos anos. Hoje, você não pensa em fazer, muitas vezes, a reforma de um pequeno banheiro, um lavabo, sem ter um designer de interiores, sem ter um arquiteto especificador que contribua nisso. Ele agrega valor à operação. Tanto é verdade que nas nossas lojas, quando você vai acompanhado de um arquiteto, um especificador, o seu preço é reduzido. O consumidor até normalmente tem a visão ao contrário, não, vai onerar a operação. Não, é o contrário, porque a especificação
tranquilo, a venda sai mais azeitada, o problema de assentamento, de pós-obra, etc., fica minimizado, ou seja, o especificador, o arquiteto, o decorador, ele auxilia, ele dá fluidez à operação. Então, nesse sentido, é uma parceria de longo prazo. Nesse momento que nós estamos vivendo, o primeiro ponto até que nós nos associamos arquitetos foi até nas questões comunitárias, né? Muitos deles nos procuraram, e os arquitetos, os pescadores têm muito disso, de atuar em forma das suas comunidades, o que poderia ser feito. Então, várias lojas fizeram parcerias nesse sentido, e foi bastante proveitoso, está sendo uma experiência muito humanitária e de agregação, de aproximação, de engajamento de todos. Do ponto de vista de médio prazo, acreditamos nós, e aí por isso eu insisto muito nas plataformas B2B, não necessariamente B2C, que também são válidas, também tem que ter, mas o arquiteto participando desse processo, da especificação do processo, da experiência de compra, ao longo de uma semana, 2, 3, que é normalmente esse processo, ele ter ferramentas digitais, e o arquiteto hoje está bem evoluído nisso no Brasil, e olha que nós temos experiências nos Estados Unidos, na Europa, e vejo que no Brasil a figura do especificador, do arquiteto, como pequeno empreendedor, trabalhando muitas vezes em home office, ele já se faz valer muito das ferramentas digitais. Então, nós estamos conectando e acelerando esse processo de conectar melhor e desenvolver plataformas que a parte da operação de venda, de especificação, de projeto, de simulação, possa ser feita à distância. Esse é um dos pontos que a gente acredita, e quando eu falo em retomada, e a gente tem que ter um olho no curto prazo, ao dia a dia agora, ser mais conservador, caixa, vários pontos que preocupam os empresários, os CEOs nesse momento, e também aos franqueados, tem que ter um olho também na retomada, que aquele que estiver bem preparado vai largar na frente e vai ganhar mercado, e vai tirar proveito dessa janela de oportunidade. A pandemia, o problema é gravíssima dificuldade humanitária, social, econômica, mas, ao mesmo tempo, quem souber trabalhar bem agora, se estruturar, equipe, formatação, plataformas, posicionamento de marca, essa empresa, essa unidade pode ser aquela microempresa lá, como a Adriana citou, que vai trabalhar, se junta com outro, monta uma dark kitchen, etc., mas pode também ser para uma grande empresa uma oportunidade de diferenciação. A história mostra isso. As empresas que se prepararam em outras crises para sair dessa crise com mais musculatura, sem dúvida vai ter um diferencial competitivo e vai ganhar mercado. Então, olhamos também sobre essa ótica positiva, né? Esse é meu ponto. Mauro, parece que estamos muito conectados, porque eu estava com uma próxima pergunta exatamente sobre o tema reabertura. Todas as empresas, né, evidentemente, ansiam e estão monitorando. A Adriana mencionou isso também, a perspectiva da reabertura. Ela já começou a acontecer em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, hoje deve ser anunciada o modelo de São Paulo, o Rio já tinha feito alguma coisa parcialmente. Eu queria fazer uma pergunta para vocês três, e vamos começar com o Sérgio, depois a Adriana e depois o Mauro. Como vocês estão se preparando para a reabertura e como é que ela, na visão de vocês, deveria ser? Começamos com você, Sérgio. Excelente, vamos sim. Bom, a história do vamos preparando, eu preciso fazer uma objeção. Assim, nós estamos com 96 lojas abertas hoje, das 375, em função desses estados que você acabou de falar. Então, tem uma coisa importante, na hora de reabrir uma loja, o cara solta o decreto num dia, né? No dia seguinte você precisa botar a gente lá, e esse processo de comunicação precisa ser absolutamente fluido, né? Como é que eu reconvoco um cara que estava em casa, né? A botar. E essa plataforma de comunicação em rede que a gente tem dentro da empresa permite que de dia para noite a gente consegue voltar para operar. A gente criou, na hora de reabrir, vamos dizer assim, 2 protocolos. Um protocolo interno, formado com base na nossa experiência, o nosso formato, um pouco discutido também com algumas outras empresas do setor, que envolve uma série de procedimentos. Depois você tem o protocolo de reabertura de cada município, né? E não tem jeito, é por município,
a coisa não é global, né? Ela não funciona assim. Então, nesse protocolo de cada município, você tem uma certa variedade aí. Então, você tem desde um município que está pedindo para a gente medir febre na entrada da loja, a um município que está pedindo para você colocar o álcool gel, a higiene, a limpeza, a separação dos caixas, a marcação da distância, etc, etc. Né? Então, a gente combina, vamos dizer assim, o nosso protocolo, que não é mínimo, ele é um protocolo bastante interessante que a gente criou aqui internamente, juntamente com o protocolo da municipalidade. Juntando os dois, a gente sempre vai para o mais cauteloso, seja do ponto de vista do colaborador, seja do ponto de vista do cliente, né? E aí tem, enfim, tudo isso já está pré-determinado, a gente consegue acionar do dia para a noite, usando essa rede social interna, o colaborador para começar amanhã. Eles estão desesperados para voltar a trabalhar, há um desespero e uma comoção geral. Obviamente que estão preocupados, mas entre uma coisa e outra, as coisas estão mais hoje equilibradas, né? Especialmente naqueles municípios onde a doença não tomou conta, né? Tá longe, ela é uma realidade distante da realidade de São Paulo. Então, a gente coloca do dia para a noite, usa o protocolo interno, compara com o protocolo da prefeitura, avalia, já recebemos visita de vigilância sanitária em tudo que é loja, que também nos ajuda, porque a visita da vigilância ela nos apoia nesse sentido, né? Então, máscaras, álcool gel, distanciamento nas filas, todas essas problemáticas estão dentro já desse protocolo. Nós estamos prontos para abrir as 375 lojas, obviamente sem querer comprometer nenhuma questão de saúde, nem dos colaboradores, nem dos clientes. Para terminar, eu acho que o monitoramento dessa questão da saúde é fundamental, né? Então, ainda que a gente abra, haverá sempre alguma propagação, né? Então, o protocolo, em caso de existência de algum caso, precisa existir. Não é só o protocolo da abertura, né? Tem que ter o protocolo da prevenção e o protocolo vamos chamar assim, do que eu faço depois que aconteceu, né? Deixo a loja 2 dias fechada, processo de higienização, né? Como é que eu faço para esse assunto continuar vivo e o monitoramento de quem entra e qual a situação de saúde de cada um. Então, esse é o jeitão. A gente também está louco para voltar a trabalhar, voltar a atender os clientes. Estamos abertos em 96 lojas, estamos fazendo trabalho de correspondente bancário, que é recebimento de prestação em aproximadamente mais quase 200 lojas. Então, nós temos aí um potencial grande de loja funcionando parcialmente e não parcialmente já, né? Obviamente, sempre se olhando e cuidando para toda essa questão da prevenção e da saúde dos clientes e dos colaboradores. Muito bem. Adriana, na tua visão, como é que vocês estão se preparando? O que vocês imaginariam seria uma reabertura ideal no quadro atual? Ótimo. Bom, primeiro eu também gosto de gente, né? Gosto de abraçar, gosto de olhar olho no olho, então acredito que as pessoas vão voltar a frequentar lugares com mais gente. Mas estou naquela situação de hoping for the best, but expecting the worst. Então, a gente está se preparando para que isso não aconteça. Assim, o que a gente vai fazer se isso não acontecer da maneira que a gente imagina? Se as pessoas não voltarem para os shoppings naquele volume, não frequentarem mais os aeroportos, né, tanta gente, o que a gente precisa, aquele fluxo todo. O que nós fizemos? Junto com o comitê de franqueados, a gente desenhou o que seria a nossa operação nesse novo cenário. Aí, pensando desde cuidados com os colaboradores, que tipos de cuidados com a saúde deles a gente vai ter que ter,
E a gente viu que a nossa operação, o quiosque em si, ele já tem uma série de procedimentos, né, de boas práticas, a gente tem isso bem desenhado para garantir a segurança do alimento, a segurança ali da operação para o nosso cliente. Só que a gente tem que mostrar mais isso, a gente tem que deixar bem claro tudo que a gente faz de higienização dos utensílios, higienização do nosso processo. Então, a gente está pensando até em botar a buzininha de meia hora para que a colaboradora vá lá e limpe as mãos, e limpe os utensílios, e que o cliente veja isso e sinta seguro quanto a isso. Mas tem alguns detalhes no nosso, por exemplo, meios de pagamento, então reforçar aqueles meios de pagamento que você não tem contato com a pessoa, diminuir o uso de dinheiro, o dinheiro ainda é bastante no nosso quiosque, trabalhar mais com QR Code, para quem trabalha com as maquininhas também, os processos de higiene disso. A gente trabalha com degustação de produto, e eu já li os shoppings que estão reabrindo, estão mandando aquele material, né, do que pode e o que não pode. Eu já vi que degustação é uma das coisas que não pode. Para a gente ela é muito importante você dar a amostra grátis. Então, como a gente faz isso sem o contato com o cliente? Então, tem uma série de itens, aí não vou entrar em todos eles, mas para a nossa operação, isso foi feito junto com os nossos franqueados. Mas eu já falei um pouco disso antes, mas a gente acredita que esses pontos só vão ser viáveis se entrar em novas condições comerciais, enfim, números diferentes do que os que tem hoje, porque os que tem hoje a conta não vai fechar. E nós já estamos também se planejando aqui como franqueadora que boa parte da rede não vai reabrir nesse primeiro momento. Então, a gente está com planos, por exemplo, royalties relativos a março, nós isentamos, relativos a abril, a gente não vai ganhar. A gente já está se programando como franqueadora, como é que a gente sobrevive esses próximos meses com um volume de royalty bem menor do que o que a gente estava acostumado. E já falei um pouco aí dos novos canais, né? Os franqueados vão ter que trabalhar nesses novos canais. E eu acredito que, infelizmente, parte da rede ou vai segurar, e aí a gente vai congelar o contrato deles por um tempo, até que eles tenham mais segurança do que vai acontecer, ou vai mudar de lugar, ou, infelizmente, vai acabar fechando e vamos partir para outros canais mesmo. Obrigado, Adriana. Mauro, na tua visão, como deveria ser a reabertura? Quais são, né, os parâmetros para essa reabertura? E o que vocês já estão fazendo para se prepararem para ela? Bom, eu acho que esse é o grande dilema dos empresários, seja de que porte for, dos CEOs, presidentes de empresas, é esse: qual é o ritmo da retomada? O ministro Paulo Guedes, no início da semana, falava: o mundo vai surpreender positivamente com o Brasil, retomada rápida e tal. Tem outros que falam uma retomada em um, tem outros que desenham aquela minhoquinha. Então, para os empresários devem se preparar, né? Evidentemente, ter um cenário, como disse a Adriana, do pior cenário para ter o melhor plano, tem que ter. Agora, cuidado também para a gente não se estruturar e tomar medidas antecipadas, não é o caso dela, mas às vezes pode ser uma interpretação. Então, vamos nos preparar para o pior: corta isso, corta aquilo, reduz tanto, prejudica um programa de curto prazo, e nessa tomada, seja ela em U, V, em L, ela, assim, a empresa sai perdendo e a velocidade de retomada é dificultada. Então, ponto número 1 para mim é esse time, você está acompanhando e fazendo ajuste fino no dia a dia, muda de semana a semana, muda o humor rapidamente. Então, a gente tem que estar preparado para o pior, mas tem que acreditar que pode ser mais rápido. Então, nós, no nosso caso, não estamos comprometendo os projetos de médio e longo prazo. O CAPEX mais imediato, as despesas operacionais, tudo isso, evidentemente, caixa restrito, estamos fazendo. Mas essa retomada tem que ser cuidadosa, acompanhando o dia a dia. Abriu uma loja, quanto está vendendo? Canal exportação está funcionando? Testa ali, vai para a Europa, faz uma simulação lá, vê como reage, e aí vai ajustando o plano operacional. Então, não é planejamento de longo prazo, é planejamento ainda do dia a dia, mais de Waze, como a gente brinca aqui, do que de GPS, de ajuste no dia a dia. Mas, no curto prazo, tem algumas coisas muito claras. Novos serviços. Eu acho que para cada um dos nossos negócios, além do que a gente já fazia, tem que agregar alguns serviços. Então, exemplificando na Porto Belo Shopping. Antes, o cliente muitas vezes ia na loja buscar uma amostra para depois mostrar para o marido. Hoje nós estamos levando lá essa amostra. Ele fazia o pagamento na loja, tem que ser pagamento à distância. A plataforma combinando digital com o analógico é algo óbvio que já tem que ocorrer quase junto com o álcool gel aqui. Não basta ser... tem que ter
todos esses aspectos. A gente até já está em muitas lojas testando, por exemplo, a máscara. Nos primeiros dias ainda, que teve lojas que praticamente não abriram. Será que o cliente vai reagir mal à máscara? A gente tinha máscara na loja, o funcionário usando, tal, e todo mundo queria luva para testar, ou sentir o produto de luva, até um pouco mais difícil, mas estão usando. Então, o mundo vai se adaptando e a gente vai criando novas ferramentas. Desde uma luvinha para fazer o touch do produto, até a agregação de novos serviços, agendamento, horário agendado com especificador, com arquiteto, com consumidor, está funcionando surpreendentemente acima da minha expectativa. Isso como curto prazo. Como médio e longo prazo, eu acho que, primeiro, acho que cada um de nós tem que parar, nós não temos a resposta pronta, mas cada empresa está fazendo. Quais são os meus atuais diferenciais competitivos e quais serão daqui 6 meses? Serão os mesmos? Com certeza não. Quais serão? Vou ter que ir ajustando também, sintonia fina. Uma coisa já está clara, eu acho que a Cláudia vai concordar comigo, da Bittencourt, que é o tema de propósito, de valor de marca. Isso mexe, já está mexendo. A maneira como a gente está se comunicando hoje no mercado me preocupa muito, dessa comunicação que a gente faz no dia a dia, de um franqueado, de um comunicado para funcionário, de um comunicado para alguém na exportação. Como a gente se comunica afeta a percepção de valor da marca e novos valores, novos propósitos da nossa marca. Então, trabalhar diferencial e trabalhar bem comunicação são pontos que, a médio prazo, qualquer empresa, em qualquer nível, vai ter que fazer. Vamos adaptar a esse novo mundo, esse novo normal que a gente não conhece bem, mas que vai ser melhor. Todos temos pelo menos uma certeza, né, Marcos? E de painelistas aí. Tudo vai voltar ao normal. Um novo normal, mas vai ter várias vantagens em relação ao atual. Muito bem. Sérgio, na tua visão, como deve ser a reabertura e como é que vocês estão se estruturando para isso? Você disse que já tem lojas abertas que vão, mas na expansão desse processo e na visão macro de mercado, sem pensar talvez só especificamente pernambucanas, como você veria isso, Sérgio? Bom, meu entendimento sobre a volta em geral, assim, acho que tem pontos que a Adriana comentou que são fundamentais. Aqueles locais de concentração muito forte de pessoas vão precisar de algum tipo de controle. Não dá para deixar aquele negócio solto, né? Porque se a contaminação é assim... Agora, esse controle ele vai partir de uma autoridade e depois vai partir, no meu modo de ver, da própria população, né? Acho que ninguém vai se sentir confortável de ir num estádio de futebol absolutamente lotado enquanto a gente está falando sobre isso. Então, vamos ter que ter adaptações, né? Não é que alguém proíba de você ir no jogo de futebol, mas você mesmo não vai se sentir bem com aquele monte de gente gritando e de máscara. É um negócio... Então, acho que vai ter um processo de autorregulação e de autoadaptação aí de cada negócio, né, de como ele deve fazer. Acho que o ponto da Adriana sobre mostrar mais os critérios que a gente já tinha e que não eram fundamentais no começo, né, da higiene, da higienização, vão ser fundamentais. E, por fim, assim, eu não vejo essa reabertura de forma globalizada. Então, que me perdoem algumas pessoas, que isso não é politizar, mas a minha opinião é que isso é bairro a bairro, é região a região, é cidade a cidade, é estado a estado, mas é o micro que vai definir essa retomada. Então, é o bairro, é o município, né? Municípios como São Paulo, não dá para pensar numa decisão exclusiva no município, vai ter que ser por região da cidade. Municípios menores, de 50 mil, 70 mil habitantes, os controles de acesso são mais importantes do que a proliferação ou não da doença dentro do município. Então, eu não vejo, senão, uma orientação geral sendo dada e cada um dos municípios aplicando as suas restrições e as suas capacidades vinculadas ao que eles têm, vamos dizer, de capacidade de saúde, né? Leito de UTI, etc. Então, minha cabeça é uma cabeça. Isso é uma
guerra de trincheira, se ganha 1 a 1, caso a caso, super individual, e não tem regras gerais que serão capazes de determinar uma forma de uma empresa, por exemplo, voltar todos os pontos a reabrir num determinado dia. Então, eu acho que a minha visão da reabertura é essa, assim, é muito isolado e muito responsável de cada um dos municípios de como vai fazer a reabertura. A gente, no varejo, vai seguir as recomendações de saúde, até um pouquinho mais do que as recomendações de saúde, mas precisamos deles atuando em cada uma dessas municipalidades. E aí o acerto, né, do município, do estado e do federal precisa funcionar. Que me desculpem todos eles, não quero falar de política, mas nós precisamos ter uma unidade de funcionamento um pouco melhor coordenada, para que um fala abre e o outro fala fecha. Isso realmente é o pior que pode existir. Né? Muito bem. Nós estamos caminhando para a parte final do nosso programa e não sei se vocês sabem, mas dizendo que nós estamos caminhando para a parte final do programa e o nosso time, em paralelo a todo o trabalho que estava acontecendo, ele estava processando o que foi dito. E nós temos por hábito fechar o programa com dicas e conclusões de tudo que foi apresentado. Então, a Beth, o Eduardo, a Josi, o Célio, o Roberto, estavam no paralelo e nos listaram aqui algumas conclusões finais e algumas dicas que ficam daquilo que vocês comentaram. Vamos começar pelas conclusões. Segmentação de clientes e amplitude de canais são das estratégias que têm auxiliado a proteção de negócios e empregos. Chegada a hora da digitalização de desbancarizados, neste momento faz sentido promover associações e parcerias entre varejistas e segmentos, alimentos e transporte, que possam contribuir, que possuam informações e dados para contribuir na bancarização. Foi um tema colocado pelo Sérgio. Um fato positivo é que houve uma aceleração do futuro do Brasil. O que parecia distante e remoto está em implantação acelerada. O que era tendência tornou-se realidade. E algumas realidades deixam de fazer sentido. Foi um papo entre nós ao longo da apresentação. Uma quarta conclusão. Relacionamento é a estratégia-chave desse período para promover engajamento com colaboradores e clientes. E vocês nos trouxeram exemplos muito eloquentes sobre isto. Uma quinta conclusão. As competências do empreendedor que crescem de importância em 2020 são transparência, colaboração, foco, capacidade de ouvir e aprender com os outros e a generosidade em compartilhar. Aliás, eu queria agradecer muito a generosidade de vocês, porque esta síntese, nesta conclusão aqui, é muito importante. E a sexta conclusão. A reabertura requer uma gestão de novos modelos de negócio. Não será como antes, todos temos que reaprender a gerenciar nossos negócios. E, aproveitando a manifestação final do Sérgio, pelo amor de Deus, vamos buscar um caminho único, porém adequado à realidade de cada local, de cada bairro, muitas vezes, porque essa realidade é muito distinta no Brasil todo. E ficaram também algumas dicas de tudo aquilo que vocês disseram. Coloque energia na busca de canais inexplorados, não apenas os digitais. Segunda, capacitação é importantíssimo. Capacitação é importantíssimo neste momento em gestão, em novas práticas, em conhecimento do novo normal. Fazer conexões com pessoas, é a terceira dica,
com colaboradores e clientes de forma desinteressada, cria elos duradouros e profundamente humanos. São as 3 dicas que ficaram. Mas eu queria ainda comentar com vocês que na nossa próxima sexta-feira agora, nós vamos ter uma edição especial do nosso Mercado Consumo em Alerta sobre franquias, com a participação da Andréa, e eu me nego a dizer o sobrenome dela, porque eu ia falar besteira, mas ela é presidente da Calçados Bibi, uma amiga de longa data, com uma história incrível para ser compartilhada. O Caíto Maia, fundador e CEO da Chili Beans, e o Marcelo Farrell, diretor da AMPM do Grupo Ipiranga. E, na nossa próxima quarta-feira, nós vamos ter a presença do Abílio Diniz. Aliás, eu preciso dizer a vocês que ele reclamou um pouco para aceitar, porque esse horário de abertura de loja das 8 horas, que é o nosso horário, conflita com o término do treino diário dele. Mas, pela espírito de colaboração e compartilhamento, ele concordou em ajustar o modelo da ginástica dele para estar conosco aqui neste nosso Mercado de Consumo em Alerta. Eu queria agradecer muito a Adriana Auriemo, Mauro do Valle, Sérgio Borriello, agradecer também os nossos parceiros Cláudia Bittencourt, Guilherme Baldatti, e convidá-los todos para estejam conosco nessa sexta-feira. Aliás, esqueci de mencionar, a Beth e a Liana Bittencourt é que vão moderar o debate de sexta-feira e nas próximas semanas também. Um grande abraço a todos, muito obrigado por terem estado conosco e obrigado a vocês que tiveram na nossa audiência, que incluiu amigos de longa data, mídia, empresários do varejo, fornecedores e todos aqueles que, neste momento, estão empenhados, profundamente empenhados em trabalharmos pela revitalização do mercado brasileiro pós-Covid e aprendendo muito com tudo o que estamos vivendo agora. Exatamente 9h30, de novo. Um grande abraço, Adriana Auriemo, Mauro do Valle, Sérgio Borriello e todos vocês que estiveram conosco. Um abração, gente. Tchau. Abraço. Tchau, um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Prazer.